Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu canal de desenvolvimento pessoal. Eu me chamo Fabrício Moraes e eu trago aqui conteúdo de desenvolvimento pessoal para o nosso crescimento. E o tema de hoje é o poder do foco no seu desenvolvimento pessoal. Vamos lá? Foco no desenvolvimento pessoal é o direcionamento de atenção para todo um planejamento pessoal apontado para algo de prioridade e importância na sua vida. Abre um parênteses rapidinho. Aquilo que você deposita importância, que você deposita foco na sua vida, pode te fazer crescer ou te fazer regredir. Então é importante você fazer uma análise rapidinho hoje, seja onde você estiver aplicando foco, se está te fazendo regredir ou se está te acrescentando alguma coisa, se está te fazendo progredir, tá? Porque a nossa vida é feita de pilares. Eu já falei em outros conteúdos aqui, nossa vida tem o pilar emocional, o pilar familiar, o pilar financeiro, o pilar conjugal. Quando você usa o foco por motivos, por razões erradas, por emoções erradas, por motivações erradas, você vai estar prejudicando a si mesmo e aqueles pilares sociais, familiares, eles estão relacionados a outras pessoas. Então você vai estar prejudicando também outras pessoas. Então faça uma análise e veja hoje se você não está se prejudicando, se o tempo que você está dedicando, o foco que você está dedicando, não está errado, não está com as razões e as motivações erradas, tá bom? Nós vamos falar aqui rapidamente sobre o foco aplicado no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Quando se fala de prazo, envolve tempo, naturalmente, né? E o tempo é muito mais valioso do que o dinheiro. Isso é de extrema importância e você precisa saber disso. Então valorize o seu tempo. Dentro dos prazos curtos, médios e longo prazo, nós temos o inimigo do foco. E como que esse inimigo vem mascarado? Vem mascarado de distrações. E que distrações são essas? Eu trouxe alguns exemplos aqui para você. Decisões precipitadas, faltas de resultado, aquela pessoa ansiosa que está ali, está até no curto prazo, mas ela é tão ansiosa que ela se distrai porque ainda não está vendo resultado na aplicação do foco dela. Sentimento de impotência, aquela pessoa que ela... Primeiro, abre um parênteses rapidamente novamente. Todos nós temos um potencial. Potencial é poder ainda não liberado. Mas tem pessoas que não acreditam no seu potencial e elas se sentem impotentes. Isso é uma distração, isso atrapalha o foco. Opiniões contrárias de outros a respeito do seu objetivo. Se você está certo, se as motivações estão coerentes, se a razão está coerente, e se aquele objetivo, aquele propósito, aquele sonho que você está depositando foco vai te fazer crescer e vai fazer outras pessoas crescerem com você, acredite em você, acredite nas suas razões, porque tem muita gente que é destruidor de projeto, é destruidor de foco, e é o inimigo do seu foco, essas pessoas contrárias, que dão opiniões contrárias a respeito dos seus objetivos. Outro inimigo aqui do nosso foco, a mania de se comparar a outros. Tem pessoas que elas não olham o estágio que as outras pessoas passaram para alcançar os seus objetivos. Elas só olham onde elas estão no momento e elas se comparam e se sentem diminuídas em relação àquela pessoa. Então não faça isso. Entenda que nos períodos de curto, médio e longo prazo, há um processo de altos e baixos até você galgar alguma coisa na sua vida. E tem muitas pessoas que estão em posições hoje que passaram por esse processo. Então não olhe a pessoa e crie uma imagem no momento dela ali, mas tente imaginar o processo, ou tente conhecer o processo que aquela pessoa teve e não se sinta diminuída em relação a ela, tá bom? Outro inimigo do nosso foco, os padrões impostos para nós. Existe um termo dentro da estatística e também dentro da mineração de dados que é chamado de outlier, que significa um ponto fora da curva. Não fique preso aos padrões, seja um ponto fora da curva. Faça a diferença, acredite no seu potencial,
siga as razões corretas e vá em direção ao seu objetivo, ao seu propósito, ao seu sonho. Não fique preso dentro de padrões. Os padrões, eles, com o passar do tempo, acabam ficando uma coisa metódica e vão definhando o seu potencial, vão te aprisionando. E isso pode trazer uma frustração muito grande. Então, fuja dos padrões. Outro inimigo do nosso foco aqui, que esse aqui neutraliza muita gente, que são os pequenos sucessos. Dentro do curto, médio e longo prazo, é normal nesse processo de cada um deles a gente ter sucesso em algumas coisas. E vão ter sucesso que, se você não estiver atento, se você não tiver com uma visão ampla, você vai ficar preso a esse sucesso. Você vai esquecer que você ainda está numa caminhada, que você está em direção a alcançar algo maior. Então, muito cuidado com os pequenos sucessos, tá? Aqui eu trouxe algumas dicas para a gente não cair nas armadilhas dos inimigos do nosso foco. Primeiramente, é o que eu falei anteriormente, você precisa ter uma visão muito clara mesmo. O que é visão? Visão é a materialização aqui dentro da nossa mente daquilo que a gente quer alcançar, daquilo que a gente almeja, daquele projeto que a gente já construiu aqui dentro e agora a gente precisa materializá-lo. Então tenha uma visão muito clara e não se prenda a esses inimigos do foco, tá certo? Olha só isso aqui muito interessante também. Na maioria das vezes, a sua visão, na maioria das vezes não, sempre a sua visão, para ser materializada, ela vai precisar de outras pessoas para ajudar a materializar ela. Então não seja individualista. Entenda que o social, o familiar, são pilares da sua vida. E você precisa contar com esses pilares para alcançar o seu objetivo. Então não seja individualista. Você precisa se lembrar que o que não ajuda o seu processo de crescimento dificulta. Ou seja, o que não ajuda o seu progresso, na verdade, vai dificultar. Então tenha isso muito claro na sua mente. Não se prenda a nenhum desses inimigos do foco. E agora, para nós fecharmos, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, eu preciso falar do excesso. O que é o foco com excesso? O excesso, ele é... Deixa eu usar um exemplo aqui, um exemplo meu. Teve um tempo que eu estava dedicando os finais de semana, dedicando a parte da manhã, a parte da noite para estudar, para fazer uma prova específica. E aquilo ali me trouxe uma exaustão muito grande, um estresse muito elevado. Por quê? Porque eu esqueci todos os outros pilares da minha vida e me dediquei apenas a eu coloquei meu foco em uma coisa só. E minha mãe fala que tudo que é excesso é veneno. Então cuidado com o excesso no seu foco. Não faça isso. Seja prudente, porque se for no longo prazo, por exemplo, você está dedicando foco no longo prazo e o seu foco está com excesso, você vai acabar sobrevivendo e não vivendo. E você precisa viver. Lembra que os prazos estão relacionados ao tempo, e o tempo é um bem preciosíssimo que a gente tem hoje, preciosíssimo mesmo, porque vale muito mais que dinheiro. Então entenda que você precisa viver o seu projeto, o seu sonho, os seus objetivos são realmente importantes, mas mais importante do que alcançar eles é você saber gerir bem o seu tempo, aproveitar cada momento. Aproveite o momento com uma família, com os amigos, consigo mesmo, se amando mais, adicionando pitadas ali de amor próprio diariamente na sua vida, sorrindo mais, aproveitando cada dia ali da melhor forma possível, não aplicando foco em excesso para alcançar o seu objetivo, porque isso pode te prejudicar. Tenha isso sempre em mente. Por último, esteja preparado emocionalmente. Gente, isso aqui é muito importante. Na nossa vida, quando a gente traça alguma meta, traça algum objetivo e deposita foco naquilo ali, é natural que tenha altos e baixos. E algumas vezes pode ser que aquele foco, que aquele objetivo, ele não seja alcançado. Pode ser que no caminho a gente deposite foco, aproveite bem
caminha em direção a ele, mas ainda não alcança. Só que, por que é importante aproveitar cada dia? Por que é importante aproveitar o hoje? Porque se você aproveitar bem, gerir bem o seu tempo, nessa caminhada do processo, nessa caminhada em direção ao seu foco, ao seu objetivo, você vai adquirir experiência, vai adquirir sabedoria, vai adquirir pequenos resultados, grandes resultados, vai adquirir pequenas vitórias e grandes vitórias e vai adquirir pequenos sucessos e grandes sucessos. Então, e grandes oportunidades também, pequenas oportunidades. Então, nesse período você vai ter acumulado muita bagagem. Então, se prepare emocionalmente, porque se lá na frente você, por alguma razão, você não alcançar o que você almejava, você vai usar todos esses recursos da caminhada, do seu trajeto, para se reinventar, para se inovar e para caminhar em direção a um novo objetivo, a um novo foco. É importante esse preparo emocional, porque nós vivemos no mundo real, nós não vivemos no mundo fantasia e isso pode acontecer. Então é importante você estar preparado, tá bom? Por hoje esse é o conteúdo. Se você gostou, dá um like. Se serviu para a sua vida, se te edificou de alguma forma, compartilha com seus amigos. E se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. E eu espero ter somado para você. Que Deus abençoe seus projetos, que ilumine o seu foco e que faça você alcançar os seus objetivos. E por último, eu quero trazer para vocês aqui um livro que é muito bacana, Foco na Prática. É do Paulo Vieira e vai te ajudar muito, tá bom? Tá aqui a recomendação. E é isso. Forte abraço, até o próximo.